Bom, então, a maioria conhece a história de Ruth, talvez alguns não. Então, vamos fazer aqui uma leitura inicial do capítulo 1. Vamos ler aqui os primeiros versículos. Você pode voltar para o capítulo 1, vamos ver o versículo 1 em diante. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então aqui começa, já começa difícil a situação, né? Porque eles estão num momento de fome, dias de fome, e aqui era o tempo dos juízes, nós estudamos o livro dos juízes, né? Então aqui é paralelo, o livro de Ruth não acontece depois, ele vem depois do livro de juízes, mas ele cronologicamente não acontece depois, ele acontece durante, tá? Em algum momento ali, não sei quem era o juiz que estava sobre Israel nesse momento, isso a gente não sabe, não é falado, né? Mas podia ser Sansão, podia ser Débora, podia ser Jefté, não sabemos, tá? Quem que estava governando ali sobre Israel, mas era um tempo muito difícil, tão difícil a ponto de uma família israelita sair para a terra dos moabitas para procurar sustento. Isso não era comum. O israelita em geral não ia sair da sua terra e ia para a terra de Moabe. Alguns até comentaristas chegaram a criticar aqui o Elimeleque por ter feito isso, não devia sair da terra prometida, né? Devia confiar em Deus. Mas o fato é que a gente não sabe em situação que ele estava, quantos anos durou essa fome, né? A gente, lendo o livro, percebemos que ele tinha terras. A Ruth tem terras que ela vai vender no final do livro, né? Então eles não eram pobres, eles tinham terras. Mas como provavelmente já há alguns anos havia seca, a colheita já tinha acabado, eles não tinham o que comer, então acabaram saindo dali. Eu não vejo isso sendo criticado, eu não vejo isso como um erro da parte de Elimeleque necessariamente, isso aí só Deus sabe, né? Os detalhes não são contados aqui na história. Se você está com uma família, sua família passando fome, você vai procurar comida, né? Então, este não é o ponto. O fato é que ele acaba morrendo. O Elimeleque acaba morrendo e deixou Noemi viúva. Só que a Noemi, como tinha 2 filhos, os filhos já eram grandes, Malom e Quilion, ela não estava totalmente desamparada ainda nesse ponto. Ela está parcialmente desamparada no começo do livro, porque ela fica pobre, tem que sair, né? Ela está com necessidade, precisa sair para conseguir comida. Fica mais desamparada no momento que o Elimeleque, o marido, morre, mas ainda tem o amparo de 2 filhos adultos que podem trabalhar e ajudar no sustento. Eles se casam com mulheres moabitas, só que eles morrem, né? Aí sim ela é uma viúva do 2º grau, se a gente pode falar assim, né? Viúva completa, não tem nem marido e nem filhos e está longe da sua terra. Então aqui ela está numa situação desesperadora. Na época, para uma mulher conseguir sustento, o que ela ia fazer? Ela poderia pedir esmolas, ou ela poderia fazer o que a Ruth fez, né, que é pedir autorização para pegar migalhas na plantação de alguém lá em Israel, né? É isso que ela vai fazer depois, né? Ela vai voltar para Israel para poder fazer isso. A Ruth, como já era idosa, não ia ter condições de trabalhar muito, então ela realmente está desamparada. Só que a Noemi, né? Eu falei Ruth, a Noemi está desamparada. Ela, se estivesse por conta própria, provavelmente ia pedir esmola, né? Porque é uma situação muito difícil. Aqui então nós temos alguns personagens.
morreu, né, o marido, Elimelech significa meu Deus é rei. Então, nós vemos aqui que é uma família que crê em Deus. Pelo menos os pais dele criam, né? Deram o nome de meu Deus é rei para ele. Noemi, o significado não é tão fácil de saber. Um comentarista diz que significa meu deleite ou minha alegria. Aí tem Malom e Quilion, os filhos. Esse aqui é engraçado, porque Malom significa doente e Quilion significa definhando. Você vê o estado que eles estavam. Eu não sei se eles nasceram no meio da fome, da seca e nasceram mirrados e por causa disso receberam esse nome. Ou alguns acham que isso poderia até ser um apelido dado depois, porque às vezes isso acontecia em Israel. A pessoa tinha um nome e às vezes mudava de nome ao longo da vida, né? Como Jacó, que virou Israel, né? O nome às vezes muda conforme o evento da vida, né? Então alguns acham que esses dois nomes não são nomes que um pai e uma mãe daria para os seus filhos, né? Doente e mirradinho, né? Definhando. Então alguns acham que isso daqui pode ser o nome que foi atribuído depois, mas pode ser que é uma teoria, um apelido, né? Mas não sabemos. O fato é que eles são apresentados com esses nomes, então vamos assumir que esse é o nome próprio deles, né? Não tem outro nome que é mostrado na Bíblia. Talvez eles nasceram muito magros, né? Foi. O interessante também é que os nomes naquela época era sempre relacionado com alguma coisa, né? Tinha um significado, né? Aqui hoje em dia a gente dá o nome como, né? A gente dá o nome porque achou bonito, né? Às vezes nem sabe o que significa. Pode ser que signifique uma coisa muito ruim, mas eu achei que soa bonito, então eu dou aquele nome, né? E o Moabita não era muito recomendado naquela época, né? O pessoal costumava buscar socorro no Egito também. Também, são povos pagãos. Não. Apesar de serem primos de Israel, eram primos inimigos e pagãos, né? Então não é aonde você iria naturalmente procurar ajuda. Então senão que a situação era desesperadora mesmo, né? Orfa e Ruth. Elas são mulheres de quem? Quem casou com quem, né? Quem casou com Malom, quem casou com Quilion. Aqui fica um pouco difícil de ver nesse ponto do livro, porque ele fala, ela tinha os dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Você não sabe quem casou com quem, né? Que é o Malom com a Ruth ou o Malom com a Orfa. Você vai saber lá no final do livro só, porque lá no 4:10, lá no final do livro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom. É só ali que você vai saber. Aqui no começo você fica na dúvida mesmo. Então a Ruth é com Malom, então o Quilion tem que ser com a Orfa, né? Não é órfã, ela não era órfã. Orfa é o nome dela, né? Orfa significa gazela. Ruth significa amizade. Combina bem com ela, né? Na minha só fala mulher do falecido. Mulher do falecido. Na minha deu o nome. Os dois faleceram. Os dois faleceram, qual dos dois? Não ajuda muito. Mas alguém tem uma versão da Bíblia que dá o nome? Mulher de Malom. Mulher de Malom, né? Então, esposa de Malom. Então, não inventaram esse Malom aí, ele está em alguns manuscritos antigos, com certeza está o nome do Malom aí, né? Então nós temos aqui o quadro do que aconteceu. Ok, então vamos continuar a leitura. Você tem os dois morrendo e vamos aqui para o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Acabou a seca. Talvez se precipitaram em sair de lá, deviam ter esperado mais um pouco, não sei. Mas o fato é que voltou aqui a fartura em Israel. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: e de voltar cada uma à casa de sua mãe,
E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Eram boas noras, tinha uma boa relação com a sogra aqui, eram boas pessoas, né? Usaram de benevolência. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Ou seja, vão e se casem com outras pessoas, né? Com outros maridos. Não fiquem viúvas aí só porque vocês estão com pena de mim. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. É muito comovente a reação aqui da Orfa e da Ruth, do amor que elas demonstram com Noemi, né? Vamos voltar para o teu povo, sem saber o que espera, né? Nós só sabemos que estamos aqui com uma senhora de idade que precisa de amparo, não vamos deixá-la sozinha, vamos cuidar dela como se fosse nossa mãe. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela fala a respeito do sofrimento aqui dela, falando que Deus descarregou sua mão sobre mim, e é verdade, aconteceu. Ela está falando com pesar, que Deus pesou sobre mim a sua mão, mas não é um pesar de revolta. Em momento algum do livro de Ruth, a Noemi vai se revoltar contra Deus, mas ela é realista. De fato, Deus está pesando a mão contra mim. Eu não sei que esperança que ela tem a essa altura na vida. Ela só sabe que se essas mulheres ficarem comigo, elas não têm futuro, né? Por quê? Eu não posso gerar filhos para serem maridos para elas, mas e quem é que vai querer casar com duas moabitas lá em Israel, né? Não vão casar? Não é para casar, né? É para casar entre israelenses, né? Israelita. Então, tem uma situação difícil. Então fiquem aí, vocês casem e sejam felizes, né? E a chance, a sorte para vocês lá em Israel vai ser muito difícil. Vocês vão acabar ficando viúvas junto comigo e isso não vai ser bom para vocês. Então, a reação, versículo 14: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. É triste esse ponto aqui da história, porque o que Noemi fala a respeito de Orfa é verdade. Ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela estava casada com o israelita. Então, como esposa de um israelita, o israelita vai adorar o Deus de Moisés. Então a Orfa vai evidentemente abandonar os seus ídolos e vai seguir o Deus de Moisés. Agora, morreu o marido, ela volta para os seus deuses. Porque é normal se entender, é natural, mas é triste. Porque não há salvação em outro Deus a não ser no Deus de Moisés. E ela volta para os seus deuses. Uma pessoa tão boa como Orfa, né? Que chora, que quer cuidar de Noemi, mas que a Noemi não age como uma evangelista aqui, né? Sim, fica comigo, vamos para Israel, Deus vai cuidar de nós, e o meu Deus vai ser o seu Deus, né? Não, ela está aqui pensando humanamente falando, você precisa de marido, vai lá e arruma um marido, né? E a Orfa vai
A Orfa, que era uma boa mulher, a gente pode dizer, uma pessoa de bom coração, mas ela volta aos seus deuses. E aí você pensa, oi? Na minha versão, ela volta ao seu Deus com letra minúscula. No verso seguinte, o contrato de Deus com letra minúscula. Ah, tá. Só uma versão. Uhum. Mas ela fala o seu Deus, né? Seja minúscula, quer dizer, O seu Deus. Como os moabitas eram politeístas, tinha mais de um, né? A minha tradução diz os seus deuses. Mas é o seu, não é o nosso. É o dela. É o dela. Cada pessoa tem o seu Deus. Cada pessoa tem o seu Deus. É uma escolha que você tem que fazer na sua vida. Aqui Orfa está se deparando com uma escolha que ela tem que tomar. Eu vou arriscar a minha vida com o Deus de Noemi, que abandonou Noemi, ou eu vou voltar para os meus deuses. Ela optou por voltar para os seus deuses. Por mais que ela tivesse esse bom coração de chorar e de querer cuidar de Noemi, a escolha que ela faz é voltar para os seus deuses. E não há salvação fora do Deus de Israel. E nós conhecemos muitas pessoas que têm bom coração, são boas pessoas, que cuidam de você se você precisar, mas que tem outro Deus que não é o nosso. E essas pessoas não têm a salvação se elas não dobrarem o seu joelho perante o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único nome perante o qual se pode obter salvação. E essas pessoas boas, pessoas de família, de boa reputação, de coração caridoso, elas não estão seguindo Jesus. Elas não estão seguindo o Deus verdadeiro, estão seguindo falsos deuses. Algumas pessoas também, que você pode conhecer de bom coração, preferem não seguir Deus nenhum, estão seguindo a sua própria vontade, têm a si mesmos como o meu Deus, o meu guia sou eu mesmo, pensando que é assim. E essas pessoas também, da mesma forma, estão perdidas. Existem exemplos na Bíblia de pessoas com boa intenção, até pessoas com intenção de agradar a Deus e que não estão no caminho de Deus. Eu lembrei de um nome também nessa época de Juízes, lá em Juízes 17. Vamos fazer um parênteses aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Juízes 17. Pessoas com fé, pessoas com um coração honesto e com boa intenção, mas que estão completamente fora dos caminhos de Deus. Juízes 17, versículo 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Olha o que acontece. Uma mulher Israel, povo de Deus, tem um filho. Esse filho roubou o dinheiro dela, 1.100 moedas de prata, é muito dinheiro. Mas daí ele se arrependeu. A mãe ficou desesperada, lançou maldições. Um dia o filho falou: mãe, fui eu que peguei, está aqui teu dinheiro. E a mãe ficou feliz: meu filho, eu te perdoo. Eu estava, na verdade, juntando esse dinheiro para dar para você mesmo, para você fazer um ídolo para mim, levar no ourives e fazer um ídolo. Então toma aqui, faz dinheiro. E aí o menino falou, o rapaz, sei lá, o homem, falou: não, mãe, toma aqui o dinheiro, não quero dinheiro. Estava arrependido, né?
E aí a mãe falou, tudo bem, eu mesmo levo no ourives. Ela fez um ídolo, e terafins. O que são terafins? São estatuetas, deuses familiares que os pagãos tinham. Então tem um ídolo maior e aqueles pequenininhos, às vezes representam espíritos familiares para a proteção da casa. Esses são os terafins. Fez tudo isso em Israel, né? E agradecendo a Deus, bendito do Senhor, o teu nome, agora vamos fazer o ídolo. E aí ele fez, e o homem, esse homem, Mica, teve uma casa de deuses, ainda fez um éfode, que é tipo de um avental sagrado que os sacerdotes usavam, né? E consagrou um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Então ele não era jovem, né? Já tinha filhos, né? Olha só que coisa mais estranha, né? Absurda o que acontece aqui, né? E este homem, veja o versículo 13. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ele montou um templo na casa dele. Ele conheceu um levita ali que estava passando lá e falou: você não quer ser meu sacerdote? Ele trocou o filho dele. Não, você não é levita, pega o levita aqui, você vai ser meu sacerdote. Agora Deus me abençoou, eu tenho um templo aqui em casa e tem até um levita como sacerdote. Mais tarde, a tribo de Dan vai passar ali, vai roubar o levita e os ídolos e vai estabelecer um templo lá na tribo de Dan, pagão ali, um templo com ídolos. Então a tribo de Dan introduziu idolatria em Israel por meio deste homem. E olha a cegueira espiritual. Você não conhece gente assim? Gente que é muito fervoroso na sua fé. Eu amo a Deus, meu Jesus Cristo, isso, aquilo, e tem uma casa cheia de ídolos, e fala com esse ídolo, fala com aquele outro, pede a bênção para esse, pede a proteção para aquele. São terafins. São terafins. Meu pai era muito católico, teve 2 irmãos, mas lá em casa não tinha ídolo, não. Então, ele achava isso errado. Oi? Ele achava errado dele. Provavelmente, né? Senão ele teria. Os vizinhos por lá tinham o tal do moratório que isso. chamava moratório. Isso, moratório. Não tinha, não. Graças a Deus. É que Deus tinha coisa melhor. Isso. Então, tem muitas pessoas assim, pessoas de bom coração, entre aspas, bom ninguém é diante de Deus, né? Nenhum é justo. Mas assim, olhando aos olhos humanos, são pessoas de bom coração, pessoas de fé, pessoas que creem em Deus, mas que estão completamente erradas e que estão caminhando para a perdição. Orfa, ela teve a chance de seguir Noemi para o povo de Deus e fazer parte da aliança de Israel. Ela preferiu voltar para o seu povo moabitas e para os seus deuses. Então ela quase se converteu. Ela teve contato com o povo de Deus e ela, não sei, de repente Deus abençoou que lá na terra de Moabe, seu coração lembrou-se da fé que o seu marido teve, e ela, não vou dizer que ela não está no céu hoje, não sei, né? De repente ela se converteu, mas aqui neste ponto, pelo menos da vida, o que nós sabemos é as palavras de Noemi. Ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Então até aqui ela toma a decisão errada. Não basta chorar, não basta ter um bom coração, você tem que ter fé no Deus verdadeiro, senão não há salvação. Bom, Ruth teve uma atitude completamente diferente. Você tem as palavras de Ruth aqui no Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth, quando a Noemi fala, volta você também, não vai ficar viúva aí comigo. A Ruth disse, porém, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que maravilha. Isso é uma mulher convertida. Isso aqui é uma pessoa com convicção. Ela não tem dúvida. Não, eu não vou largar Deus. Eu volto para os seus deuses. Não volto. O teu Deus é o meu Deus. Eu vou ali nem que seja para morrer com você. Não abandono esse Deus, não abandono você.
Então esse aqui é o amor que ela tem pelo próximo, que nesse caso é Noemi, que ela assumiu como mãe, e o amor que ela tem pelo Deus de Israel. Então você percebe nessa família que apesar da amargura e do sofrimento, e dela falar, Deus jogou isso sobre mim, elas mantêm a fé em Deus, as duas. E Ruth aqui dá uma demonstração de fé que você não vai encontrar em Israel no Velho Testamento algo tão forte quanto isso, palavras tão fortes quanto estas. Então isso é uma conversão verdadeira. Isso aqui não é uma mudança de religião. Mudança de religião é o que Orfa fez. Eu sou pagã, casei com um crente, virei crente. O crente morreu, voltei a ser pagã. Ruth é diferente. Ruth é uma mudança do coração completa, totalmente diferente. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Quer dizer, cadê o marido, cadê os filhos? Todos se comoveram. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, significa amargo, né? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, cheia de filhos, né? Marido, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Quer dizer, meu deleite, minha alegria. Alegria do quê? Não tem mais alegria na vida, né? O Senhor testifica. É isso mesmo. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Deus manda o bem, Deus manda o mal. O sofrimento e a alegria, a paz e a dor. Deus manda as duas coisas. E ela tem consciência disso. Neste caso, às vezes manda por meio de um inimigo. Nesse caso, mandou por meio de doença, por meio de fome, por meio de pobreza. Obrigado. Isso pode vir sobre qualquer um de nós. Você não sabe o que o dia de amanhã trará. Então, ela está falando uma verdade. Só que nesse momento, a atitude dela não necessariamente é um exemplo para mim e para você. É um exemplo no sentido de reconhecer a soberania de Deus, que é Deus que controla as coisas. Não é necessariamente um exemplo de você ficar em amargura, mas é natural, é humano, ela está em amargura. Isso aqui a Bíblia expõe para nós. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Ok? Então chegamos ao princípio da colheita. Esta é a chance que eles têm, elas têm nesse caso, né, os pobres têm em Israel, de conseguir armazenar um sustento. Porque em Israel, isso foi estudado aí quando lemos Levítico, né? Os ricos, quando têm um campo, não devem colher toda a sua plantação. Quando a plantação está brotando, eles têm que deixar uma parte para os pobres. Então, as beiradas do campo você deixa para os pobres colherem, e aquilo que você está colhendo e porventura deixar cair, não é para você pegar de novo, é para deixar lá para os pobres e estrangeiros poderem pegar, né? Isso aí é lei em Israel. Então elas sabem disso e vão aproveitar esta situação. Versículo 1 do capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Lembra, Boaz é um homem valente e poderoso provavelmente que era rico, né? Valente, eu não sei se era guerreiro ou o que ele tinha feito para ter essa fama de valente, mas era um homem corajoso, forte e rico. Boaz significa rapidez. Valente, poderoso e rápido. Vamos ver se ele foi rápido mesmo nessa história, né? A rapidez aqui, o sentido do nome dele. E Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. E foi, pois, chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Aqui essas espigas não são espiga de milho, às vezes a gente pensa em espiga de milho, aqui é espiga de cevada. Não vai falar cevada aqui em algum lugar do livro, né? Mas dizem os especialistas que nem existia milho em Israel, né? Então,
Às vezes a gente lê os evangelhos lá, Jesus andando pelas plantações, os discípulos pegaram espigas, né? E a gente pensa, eles estão pegando uma espiga de milho. Ou então o sonho de Faraó, né? As espigas secas que comem as espigas. Obrigado. As espigas gordas são comidas pelas espigas secas. Eu sempre imaginei um milho comendo outro milho lá no sonho do Faraó. É cevada, ou trigo ou cevada. A espiguinha do trigo também é pequena, mas tem um que é mais mirrado e tem outro que é mais gordinho. Mais gordinho. Então, aqui tinha essa época aqui das colheitas da cevada. Aí Noemi falou: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Olha só, uma sorte. Como é que é? Juntou os pobres, quem que vai colher onde? Eu vou aqui, vamos tirar a sorte, porque de repente tem um campo melhor que o outro, né? Então joga, não sei que sortes que eles lançavam, né, no palitinho. Eu não tinha dados nessa época, eu imagino, mas algum jeito de lançar sortes. Caiu a sorte de Noemi no campo de Boaz, que era parente rico a sorte de Ruth, né? Caiu com Boaz, que era parente rico de Noemi. Isso não é sorte, isso é providência, né? Isso é providência de Deus já trabalhando. Deus pode, vamos supor, um cara coroa ou um dado, né? Isso aqui é o que a gente chama de evento completamente aleatório. Aleatório é sorte, não tem como prever o que vai acontecer. Se você lançar uma moeda, você não sabe se vai dar cara ou se vai dar coroa. E não tem como você prever, assim, matematicamente, fisicamente, não dá para você prever se vai sair cara, se vai sair coroa. Não dá. É às cegas, é completamente às cegas. A única coisa que você sabe é que se você lançar 1000 vezes, aproximadamente metade vai dar cara, metade vai dar coroa. Isso é a única coisa que você sabe. Só que você não sabe se a próxima vai dar cara ou se vai dar coroa, né? Isso aí não tem como saber. Então é providência aqui, é a providência de Deus. Deus pode fazer a moeda girar no ar 10 vezes e cair do lado certo ou cair do outro, né? Não sei se eu já contei isso aqui, mas quando eu fui fazer o concurso do ITA, a minha formação é de computação. O concurso era na área de matemática. Eu não sou matemático. Eu estava concorrendo com matemáticos da Unicamp, da USP, que já dava até aula no ITA, que já dá aula na Unicamp, aula com o professor assistente, né? Que chance que eu tenho? Não tenho chance contra matemáticos. E eram 10 tópicos para estudar. 10 temas ali. E eu não sabia 9. Eu não sabia nada daqueles 9 temas. Eu estudei, lógico, estudei os 9 também. Eu só sabia um. Por que eu sabia um? Porque era o tema da minha tese de doutorado no INPE. Era aquele tema. E aí eles sorteavam, na hora da prova, eles sorteiam o tema. E aí, qual que sortearam? Sortearam o meu. É 1 em 10, uma chance em 10. Isso é sorte. Isso é sorte? Então, para os homens é sorte, para mim é providência. Então é providência de Deus. E aí eu olhava assim em volta e todo mundo, ninguém sabia nada e eu sabia tudo. Eu tirei 9,75 na prova, o segundo colocado foi o meu poeira. Oi. Eu lembrei de Saul, né? Saul? Eu tinha escolhido ele para ser rei. Sim. Depois lançaram sorte e caiu nele. Eu não lembro da história, mas é por isso, né? Então, é isso, né? Quando Deus quer as coisas, Ele faz. Então, Ele fez aqui com Noemi que a sorte caísse no terreno de Boaz. E era costume, né? Era costume. O povo deixar um pouco Isso. de mantimento na colheita. Lá atrás Deus tinha falado. Lei de Moisés. Plantares, deixa um pouco para aqueles que vêm, né? Perfeitamente. Exatamente. Aí você vai ver ali, vamos continuar a leitura aqui. Você tem versículo 4: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Ele está abençoando todos os que vão trabalhar para ele. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Costume aqui, uma saudação bonita.
Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Ele já pôs os olhos na moça, já viu uma moça bonita ali. Quem é essa aqui? Ela não estava aqui antes. Nunca vi essa aqui, quem é? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Então, ela vai ali entre os feixes, né, ajuntá-las após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ele está sendo gentil aqui. Ele evidentemente gostou dela, mas ele não vai ter esperanças com ela, porque ele é um homem mais velho e ele vai falar isso na história depois. Ele não vai galanteá-la, mas ele tem a proteção, ele cuida dela, com medo de que alguém vá então molestá-la, né? Isso poderia acontecer. Então ele já deu ordem para todo ninguém toca a mão nessa mulher, e ela vai ficar aqui com as moças debaixo da proteção dele. Pronto, uma vez que o patrão deu ordem, ninguém vai mexer com essa mulher. Então ela vai ser honrada e respeitada. Então você tem aqui a graça de Boaz sobre Ruth. A Noemi tem uma boa ideia, vai pela fé, vai procurar aí sustento, Deus vai abençoar. A Ruth vai, Deus abençoa, e Deus, com a sua providência, faz a sorte cair no terreno de Boaz. Deus toca no coração de Boaz para que cuide de Ruth, e ele coloca uma proteção, uma blindagem sobre Ruth aqui para que ninguém a toque, e ela vai ser assim abençoada. Você tem aqui todo o cuidado de Deus com essa pessoa. Versículo 11: respondeu Boaz, versículo 10: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Esse é o ponto, né? É por isso que órfão não foi para lá, porque estrangeiros sabem que são maltratados, em geral nas terras estrangeiras. Talvez nessa época mais do que aqui. O Brasil é um país razoavelmente bem hospitaleiro, né? Recebe bem os seus estrangeiros, mas muitos lugares não são assim ainda hoje. E aqui em Israel, uma pessoa vinda de Moabe, ali em Israel, não seria bem tratada, provavelmente, mas Ruth achou graça aos olhos de Boaz. Eu gosto dessa expressão, né? Achou graça aos olhos de Boaz. E ele de fato trata ela como se fosse uma israelita, com toda a honra. Por quê? E ela é humilde, né? Ela tem uma humildade aqui que a gente percebe que isso aqui é uma pessoa diferente, não é uma pessoa qualquer. Isso aqui o coração de Ruth é um coração assim. Pensa nessa época, né? As pessoas eram duras nessa época, não eram pessoas como hoje em dia, né? Nem as mulheres, nem os homens. Se você vai ler as histórias aí do Velho Testamento, a gente viu a história da Jael que cravou uma estaca na cabeça do outro, do general Cícera, né? Então as mulheres eram duras, os homens eram duros, era um povo sanguinário, e aqui você tem uma pessoa com uma delicadeza e um coração puro, assim, que você não encontra na Bíblia, no Velho Testamento. E você então tem a resposta de Boaz. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste a um povo que antes não conheceste. Ela abandonou pai e mãe. É porque a mãe já tinha um pai para cuidar da mãe, só que a Noemi não tem pai para cuidar, não tem um marido para cuidar, né? Então ela abandonou o pai e a mãe e veio cuidar da Noemi. Então isso chegou aos ouvidos do Boaz, a fama espalhou. Isso aqui é uma mulher especial.
O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Veja aqui a conversão de Ruth como foi verdadeira. Ela foi se abrigar debaixo das asas do Deus que desamparou Noemi. Ela tinha tanta crença nesse Deus, que esse Deus não vai abandoná-la para sempre, que ela arriscou a sua vida em seguir esse Deus e a Noemi. E é assim que o Boaz trata ela: Deus retribua esse teu feito de ter galardão. Ela veio se abrigar debaixo das asas de Deus. Ruth aqui foi integrada ao povo da aliança. Ela se torna verdadeiramente uma israelita de coração. Ela não é uma israelita de sangue, de DNA, mas ela é uma israelita de coração. Ela se casou com um israelita, ele morreu, mas ela quis continuar israelita. Isso é como nós, que também somos israelitas, não somos do povo da aliança, nunca seremos israelitas de sangue, mas nós somos do povo de Deus pela fé. Nós temos aqui a semelhança com a Ruth, no sentido de ser uma mulher desamparada, perdida, estrangeira, alheia à aliança de Deus, e que é buscada e que vem pela fé e que é integrada, que conhece um homem valente e bondoso e que a recebe, e ela é coberta pelas asas do Todo-Poderoso. E assim nós também, se você abrir Romanos 11, versículo 17, você vai ver a semelhança do que acontece com Ruth com o que acontece conosco. Romanos 11, versículo 17. Nós não somos do sangue, mas somos pelo sangue. Pelo sangue, exatamente. Pelo sangue de um israelita que foi Jesus, né? Aqui está comentando sobre os judeus, né, que não creram em Cristo e foram cortados da aliança, e nós que cremos fomos enxertados. Evidentemente tem muitos judeus salvos também, mas aqueles que não creram foram cortados. Ele diz no versículo 17: e se alguns dos ramos, não é antissemitismo, tá? A salvação é para Israel também. E se alguns dos ramos foram quebrados, esses alguns ramos são alguns judeus que não creram em Cristo, foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado. Estou no versículo 17. 11, 17. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Então, Ruth não se gloriou. Ruth colocou o rosto no chão: eu sou estrangeira, não mereço, por que você é bondoso comigo? Nós também não podemos nos gloriar. Nós entramos na aliança com o Deus de Israel, somos abençoados com o Deus de Israel, com a bênção do Deus de Israel. Nós somos essa oliveira brava, oliveira que não presta, né? O povo que não tem Deus, o povo que não tem salvação, que não tem aliança, que é alheio à aliança e à bênção de Deus. Nós, pela fé, adotamos o Deus de Israel, pela graça esse Deus nos recebeu, e nós achamos graça aos seus olhos sem merecer. E aí, humildemente, nós nos achegamos ao povo de Israel, ao espiritual, não ao físico, não ao político, né? Esse aí não nos faz parte, a não ser que você tenha aí alguma ascendência judaica, né? Mas não é a realidade de muitos de nós. Então você está aqui unido espiritualmente com o povo de Israel que crê em Deus, né? Com a parte do povo de Israel que crê em Deus, no Deus de Israel. Voltando para Ruth, capítulo 2, vamos continuar a leitura aqui da história, versículo 12, nós lemos, né? Versículo 13 também, que é versículo 13, e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Não vale nem uma criada sua, você está me tratando como uma filha.
E é assim que Deus nos trata. Por origem, nós somos filhos da ira, né? Como os demais. Somos filhos da ira. Nascemos em pecado e nascemos afastados de Deus, inimigos de Deus. E nós somos tratados como filhos, somos adotados como filhos da morte. Ele já é nascido em pecado, ele não tem o pecado consciente, né? Ele não cometeu um ato consciente de rebelião contra Deus, mas a natureza pecaminosa já está ali, né? Assim que ele tiver chance, isso vai se manifestar, né? Eu estava inclusive vendo uma discussão que saiu essa semana sobre isso, que algum pastor falou: ser homossexual não é pecado desde que você não pratique. Isso gerou polêmica, né? Como assim ser homossexual? Que ele tem o desejo, mas ele se guarda para Deus. Ok, ele está fazendo certo, ele se guarda para Deus, ele não pratica. Só que o desejo é pecado em si, porque ele é contrário à lei de Deus. Então, se você deseja, mas você luta contra isso, você está certo. Você não tem controle sobre o seu desejo, de fato, às vezes você não tem o controle. Não posso desligar um desejo que é pecaminoso, dizer que eu não desejo. Mas eu posso me afastar dele, eu posso deixar ele não entrar na minha mente, eu posso lutar contra ele, e é isso que se deve fazer. Mas o desejo em si, ele já é uma concupiscência, e a concupiscência já é uma manifestação da natureza pecaminosa. Então, a natureza que nós temos é uma natureza caída desde o berço. Aquilo que o homem natural quer é aquilo que Deus não quer. Então você, como homem natural, ainda que você não escolha fazer alguma coisa, a sua natureza já está propensa ao pecado. É isso que nós chamamos de o pecado original. Em mim não habita bem algum, diz Paulo, né? Porque não habita. Então, esse desejo que eu tenho, e não precisa ser homossexual, pode ser heterossexual. Se você é casado, você tem uma mulher, seu desejo tem que ser só para ela. Então, qualquer desejo por outra mulher, mesmo que você fuja dele, esse desejo em si já é a manifestação da sua natureza pecaminosa. Pode ser um pecado involuntário. Existe um pecado voluntário, que é aquele que eu falo, eu escolho e eu vou seguir. E tem um pecado que eu fujo e eu luto contra ele, mas ele é pecado, ele habita em mim, né? Essa concupiscência, ela habita em mim. Por isso que Jesus fala que do coração vêm os maus pensamentos, as cobiças, os adultérios, os homicídios, eles vêm do coração. Por quê? Porque o coração é pecador. Eu tenho duas naturezas, eu tenho uma espiritual e uma carnal, que eu herdei de Adão. A espiritual eu herdei de Cristo. Tudo que é da natural é pecado. Não existe nada que não seja pecado na minha natureza natural, na natureza humana. É por isso que o homem sem Deus, ele não faz nada além de pecado. Ele não pode agradar a Deus. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Não dá para um homem natural agradar a Deus. Nada do que o homem natural vai fazer vai ajudá-lo no dia do juízo final. Ele vai ser condenado. Por quê? Porque a natureza humana é caída por sua origem, né? Então, nem sei por que eu comecei a falar sobre isso, qual foi o gatilho, mas é verdade. Você tem uma natureza caída aqui, né? E aí, a Ruth, que eu disse que tem bom coração, né? Bom coração aos olhos humanos. Aos olhos humanos é bom coração. Ela só se torna uma santa mulher de Deus a partir do momento que eu falei, eu quero esse Deus de Israel. Porque a salvação é pela fé. Sem a fé, sem Deus, todos estamos perdidos. Não adianta você contar com a sua bondade de coração, porque ela não existe aos olhos de Deus. Os atos de bondade e justiça, segundo Isaías, são como trapos de imundícia diante de Deus. Então, a órfã, se não abraçou o Deus de Israel, as suas lágrimas são como trapos de imundícia para Deus, não servem para o dia do juízo. É duro, né? A realidade é dura. A gente às vezes parece que não acredita nisso, né? Não, é duro demais para eu acreditar que todo mundo à minha volta que não tem Jesus está indo para o inferno. Mas a Bíblia diz. Mas sem mim nada podeis Sem mim nada podeis fazer. Versículo 14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. Vem aqui, come com a mesa aqui com a gente, não vai comer lá longe não. E ela se assentou ao lado dos segadores, porque ela não era dos funcionários dele, era dos pobres, né? Não, come aqui com os funcionários.
E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, os feixes, né, deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Assim, era para deixar, se cair é para deixar no chão, né? Mas ele está falando, deixa cair de propósito, para ela pegar mais. E esteve ela apanhando naquele campo à tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada, e tomou-o e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Quer dizer, a comida que ela comeu com os moços ali, ela guardou também para Noemi um pouco. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Aí acendeu a luz ali na Noemi. Falou o nome do Boaz, ela conhecia Boaz, é parente, né? Parente do marido. Eu estou no 20, não, no 19, agora vamos para o 20. Eu já li o 20 no começo, né? Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui a Noemi passa da amargura para a alegria. Aqui o nome dela volta a fazer sentido, o deleite e a alegria de Noemi. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Olha só, remidor, o que é remidor? O que é remidor? Vamos ver na lei? Levítico 25, remidor. A gente usa esse termo em igreja, né? A gente fala, Cristo me remiu, não é isso? Boaz remiu Noemi, ou vai remir nessa história aqui. Levítico 25, 23. Sim. É como se eu pagasse alguma coisa. Eu pago o preço de alguma coisa em meu favor, né? 25, versículo 23 a 25. Levítico 25, não tem isso. Estou no lugar errado. Levítico 25, 23. É 25, né? Vamos ver o 23 em diante, porque vai dar o contexto aqui. 25, 23. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Resgate e remissão aqui está ligado. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o resgatador ou o remidor, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Tá? Por quê? Porque a terra tem que ficar na família. Então, se eu estou pobre e tenho que vender minhas terras, algum parente que for rico, ele tem a obrigação de ser o resgatador. Se alguém for vender, esse é que vai comprar. Ele é a prioridade de comprar. A prioridade é do resgatador, para comprar de volta para a família, né? Para ficar na família. Não é tão claro aqui nesse texto de Levítico, mas você vai ver que também, além disso, se eu estou pobre e tenho que vender, a prioridade de vender também é para o parente, tá? Para que fique na família. E se o parente não quiser? Se o parente não quiser, então eu posso vender para outro. E aí eu vou ter que esperar o quê? Eu vou ter que esperar o ano do jubileu, que é quando as terras voltam para mim. A cada 49 anos, 49º ano, a terra volta para mim. De graça, né? Ela volta de graça. Ou então é que tem o calendário está fixo, né? Por exemplo, a cada 50 anos tem o ano do jubileu. Então, se eu estou no começo, vou ter que esperar 50 anos, mas pode ser que eu esteja perto do jubileu, eu tenho que esperar 7 anos ou 1 ano, né? Depende de quão perto você está do ano do jubileu, aí a terra volta para você. Mas você está longe, eu vou morrer antes disso, né? Então eu vou querer vendê-lo para um parente, ou que o parente compre para mim. Eu estou encantada com a lei deles, né? Porque já previa o futuro.
Sim, já tinha esses cuidados aí, exatamente. Ele previa uma provisão para os pobres e também para a família, né? Tudo isso é previsto, sim, na lei de Moisés. Bom, então, isso aqui para a gente entender esse resgate, né? E disse Noemi, voltando ao Ruth 2:22, e disse Noemi a Ruth sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então passou a temporada de colheita, ela voltou para Noemi e ficou lá. Vamos, tem abastecimento aqui. Só que o Boaz, que significa rápido, ele não foi muito rápido até aqui, né? Acabou a cega e ele não falou com a moça. Aqui começou rápido. Estava devagar. E aí entra no capítulo 3, a Noemi vai, bom, a Ruth cuidou de mim, eu tenho abastecimento aqui para os próximos anos talvez, mas e agora eu tenho que cuidar dela, né? Está solteira aqui, tem que fazer alguma coisa, esse Boaz não se mexe, então vamos lá. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge. Vai guardar ali na eira, né? A eira é onde eles batem, na verdade, a cevada, né? Uma pedra assim, eles batem para limpar, tirar a casca e coisa assim. Uma terra bem batida, bem... Isso, bem dura, né? Eu debulhava feijão. Ah, você fazia também? Então é isso. Arroz eles fazem assim também, né? É milho e feijão. Ora, então, lava-te, pois, e unge-te e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Talvez não esteja entendendo nada, mas esse ritual aqui, mas não é assim que se faz em Moabe, mas faz que vai dar certo. Então foi a eira e fez conforme tudo quanto a sogra tinha dito, ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, bebeu mais do que devia, talvez, né? Ficou alegre e deu sono e foi dormir. Veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Só acordou no susto ali. Quem é tu? Que disse ele: quem és tu? Ela disse: sou Ruth, tua serva. Estava tão arrumado, tão bonito que ele nem reconheceu, ou estava escuro talvez, né? Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, pois porque tu és o remidor. Você já sabe a história aqui. Aqui parece estranho aos nossos olhos, ela está parecendo muito oferecida, né? Ela vai ali dormir nos pés dele, tira os pés e dorme ali na beira da cama, não a cama, né? Dormir em cima da cevada, né? Mas aqui você tem que entender que a cultura é diferente. Aqui não foi nenhum escândalo o que aconteceu, tanto que as palavras do Boaz vão mostrar isso claramente, né? Hoje você não vai fazer isso, né? Talvez você tenha uma filha que está gostando de alguém e o rapaz está gostando dela, mas ele não se mexe, né? Ou ele que tem que chegar nela e falar, mas ele não se mexe. Às vezes a moça tem que dar uma cutucada, não pode se oferecer, se jogar no quarto dele ou aí deitar, não, isso não. Mas você tem que entender a diferença da cultura. Nessa cultura, este era um procedimento em que ela não está se oferecendo para prostituição, não é isso. Ela está dizendo: eu estou disponível para casamento se você quiser. É isso que ela está falando. E ele tomou um susto aqui, só que olha só o que ele fala no versículo 10. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então ela fez uma coisa honrável ali, honrosa, né? Naquela época, não foi vergonhosa. Na verdade, no costume deles, da forma como ela fez, é uma atitude honrada.
porque ela diz: eu não estou interessado nos jovens bonitos nem nos ricos, que tinha ricos ali. Eu estou interessado nele por quê? Porque ele é o remidor. Ela está pensando em Noemi, e Boaz percebeu isso. Ela está ainda assim querendo casar com um homem velho, porque ela quer abençoar Noemi. Que coração que essa mulher tem. E ele percebe isso. Tem um outro. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo é diferente, né? A mulher nova quer casar com os homens ricos, velhos, né? Mas os moços também estão procurando uma velha para se encostar. Também existe. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei. Agora ele vai ficar rápido. Ele estava lento até aqui, mas agora ele vai agir com rapidez. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Tinha que ser o parente mais próximo que o homem tivesse. Esse é a prioridade. Se ele quiser comprar, é ele que tem a prioridade. Então, se ele for comprar, você não casa comigo, você casa com ele. Então tem a terra para remir e tem a descendência para ser remida também. Olha só, vamos pensar aqui, tem um outro texto sobre isso, que está em Deuteronômio 25, para a gente entender a cultura, senão não faz sentido a história. Deuteronômio 25. Versículo 5. Mais uma parte da remissão. Deuteronômio 25, 5. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora, seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. O que é a obrigação de cunhado? Gerar um filho. Ele tem que casar com ela. E o primogênito que ela lhe der, lógico, aqui subentende-se que ele é solteiro, tá? Esse cunhado é solteiro, senão você vai estar implicando numa poligamia. Mas você tem os dois solteiros aqui, a prioridade dele é: você vai casar com quem? Vai casar com a mulher do teu irmão que morreu. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Então isso aqui também é uma remissão. Você vai gerar um filho, você vai casar com uma mulher e vai gerar um filho. O problema é o seguinte: esse filho não é teu, ele é do teu irmão. A herança do irmão vai para este filho e você vai ter que tratá-lo como primogênito do outro, né? Então você tem um problema aqui, que se você quiser guardar a herança para si, você não vai poder, você tem que passar para o nome do irmão. Mas que lei perfeita? A lei perfeita em termos de família o cuidado de família Então você tem essas coisas. Não sei se ia funcionar hoje em dia. Não ia funcionar. Não ia funcionar, não. Também nós não somos. A cultura é outra também, né? São outros tempos, não adianta você tentar impor uma. Tem muita coisa assim que pode se aprender com ela. E olha só o que acontece. No versículo 8 e 9, ele fala assim. A Ruth falou para o Boaz, ela disse: sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua capa sobre tua serva, porque tu és remidor. É o símbolo, né? Ele vai pegar a capa e vai cobri-la. Aqui no hebraico, essa capa, ela é a palavra kanaf. Estende a capa para me cobrir. Kanaf, curiosamente, é a mesma palavra que vai aparecer no capítulo 2, versículo 2, quando Boaz fala que Ruth veio ao Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. A palavra asas também é kanaf. Então ela veio se abrigar sob as asas sobre o kanaf de Deus. Depois ela veio se abrigar sobre o kanaf de Boaz. Boaz aqui, então, ele está fazendo esse papel de remidor. E Deus é o nosso remidor, Jesus é o nosso remidor, sob cujas asas nós nos acolhemos, né? Então, versículos 12 e 13, versículo 13, né? Fica aqui esta noite, será que pela manhã, se ele, o outro remidor, te redimir, bem está, que te redima.
Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até pela manhã. Então, agora ele foi rápido, fez jus ao nome. No dia seguinte mesmo, eu já resolvo isso, amanhã mesmo eu resolvo isso daqui. Eu vou casar com você e vou comprar a terra da Noemi. A Noemi era pobre, ela tinha terra. Ela tinha terra, só que ela não tinha como cultivar essa terra, né? A terra não estava dando, por causa da seca, a terra se queimou toda. Ela, como mulher, não tinha, uma idosa, não tinha como lavrar a terra e gerar um sustento para si. Então ela colocou à venda, né? No capítulo 4 vai ter a descrição dessa remissão, né? A gente não vai ler tudo o que acontece aqui, mas ele chama este outro remidor, esse outro parente mais chegado, chama testemunhas na cidade, na porta da cidade, e aí ele fala: olha, a situação é a seguinte, a Noemi está vendendo uma terra aqui, você é o remidor mais próximo, você quer comprar? Ele fala: eu vou comprar. Aí o coração do Boaz já deve ter gelado, eu vou comprar. Mas aí o Boaz fala: bom, mas tem o seguinte, se você comprar essa terra, você vai ter que também remir a Noemi, que foi esposa do filho do Elimelec. Você tem que dar descendência para ela. E aí o que vai acontecer? A terra vai ficar com a descendência do Elimelec e não vai ficar com você. Aí ele muda de terra: não, então eu não vou remir. E aí o Boaz fala: olha, vocês são testemunhas de que eu ofereci e ele não quis. E aí ele vai, e os testemunhas falam de fato, e aí ele vai, então ele compra. Ele fala no versículo 5, versículo 6 ele fala, né? Então disse o remidor: para mim não vou querer. Vamos ver o seguinte, tem um ritual aqui de tirar o sapato aqui para fazer o negócio, né? E versículo 9: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Ele não está preocupado consigo, ele está preocupado em suscitar o nome para o falecido, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, a Ruth, né, como a Raquel e com a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Olha a reputação que a Ruth tem em Israel. Israelita não fala bem de estrangeiro, não, nem hoje. Eles são orgulhosos, têm orgulho de ser israelita. Mas olha a fama que a Ruth conseguiu perante a comunidade de Judá. E assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. O Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Toda vez que eu leio esse livro eu choro, eu não consigo terminar o livro de Ruth sem chorar. Pois é, professor, a gente tem que admirar muito a Ruth, porque precisando de Ruth hoje em dia. Eu precisava ter uma Ruth hoje. O Senhor te abençoe. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama, o filho de Ruth, né? E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha o que acontece. A geração de Ruth gera Davi, e de Davi a geração de Ruth vai gerar Jesus, lá em Mateus 1. Então Ruth, a Moabita, ela entra na linhagem do Messias, e ela é citada explicitamente ali na genealogia de Mateus. Assim Deus honrou a fé dessa mulher, e assim Cristo honrou a sua fé. Cristo é esse homem valente que veio remir você do pecado. Ele veio pagar o preço
do seu pecado. Ele se tornou homem para se tornar um dos nossos parentes de sangue, para que ele pudesse pagar por meio do seu próprio sangue o preço que você devia e que era impagável. Ele pagou. Ele vem e ele se torna o seu esposo. Nós somos a noiva de Cristo resgatada. Tem um hino que fala: eis a escrava resgatada, grande preço que Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Cristo é o nosso Boaz. O Boaz é um tipo de Cristo que resgata a escrava. Nós éramos escravos do pecado, né? Por isso a escrava resgatada no hino. É belíssima essa história. E não fica melhor do que isso. Você não vai encontrar uma história melhor do que essa, né? Graças a Deus, porque ele inspirou o escritor do livro de Ruth, que eu não sei quem foi, mas serve para a nossa alegria. Amém? Amém. Vamos lá.